Vejamos agora a relação entre dose e risco. Como a dose está relacionada ao efeito? Acho que todo mundo já viu a história do Homem-Aranha, né? Que o protagonista estava lá numa região, sofreu uma picada de abelha e foi submetido a uma alta dose de radiação e de repente ele se transformou num Homem-Aranha, é um homem com algumas características genéticas de uma aranha, né? Na verdade, as coisas não ocorrem exatamente assim, mas vamos ver como é que a dose está relacionada ao efeito. Para efeitos estocásticos, é o tipo de dano hereditário ou mesmo a possibilidade de um malefício, de um câncer, né? Decorrente de exposição à radiação, a gente usa o modelo linear sem limiar. Na verdade, o que significa isso? Para doses aproximadas de 100 mg, a gente tem como estudar e verificar o efeito decorrente dessa dose, né, a probabilidade de efeito decorrente dessa dose. Para doses menores, a forma de se determinar esse tipo de efeito é praticamente impossível. Então, o que se faz é extrapola o efeito que ocorre, né, que você já conhece para doses acima de 100 mg, de uma forma linear. Quer dizer, na verdade, segundo esse princípio, esse modelo, para qualquer dose sempre vai existir uma possibilidade de efeito, né? Só não tem possibilidade de efeito quando a dose é zero. Então, por menor que seja a dose, existe uma possibilidade de efeito. Esse tipo de modelo é que nós chamamos de um modelo linear, uma reta, né? Sem limiar. O risco de câncer, né, devido à exposição à radiação, ele depende de alguns outros fatores. A idade do indivíduo que está sendo exposto, né? O risco geralmente diminui com a idade, né, um tanto específico para um tecido. O gênero, né, se é homem ou se é mulher, o risco geral de câncer é maior para as mulheres, né, também específico num tecido. A sensibilidade do indivíduo, né, a presença de outros fatores de risco, como obesidade, tabagismo, aumentam a suscetibilidade do câncer induzido por radiação. O risco, em geral, é maior para as mulheres, né? Se a gente olhar esse gráfico aqui, os pontinhos redondos são as mulheres, a média é o risco contínuo e o homem os tracinhos. A gente percebe que esse risco ele é menor, ele é maior, né? A diferença do risco entre o efeito causado no homem e na mulher é maior para idades menores, né? Abaixo de 10 anos, só para a gente ter uma ideia aqui, o início 0 ano, né? Seria uma criança aqui o risco para o homem é 2.500, para a mulher chega praticamente 4.700. Isso aqui é o risco para cada milhão de indivíduos que se recebeu uma dose de 10 mg. Mas a gente percebe que o risco de câncer para a mulher é maior do que para o homem, e isso vai modificando com a idade. Assim que a idade vai aumentando, acima de 50 anos aqui praticamente, esse risco passa a ser praticamente o mesmo, tanto para o homem quanto para a mulher, e ele passa a ser bem menor também. O risco maior é nas idades mais novas, as crianças, né? Por isso que a gente se preocupa com exposição, se preocupa mais com exposição pediátrica. Relação de problema na tireoide, né? Risco maior para as mulheres, cerca de 6 vezes maior, né? Para as mulheres no início, né? No zero aqui, criança praticamente, né? Quanto para o homem está em torno de 110, para a mulher está em torno de 640, mais ou menos, né? Quer dizer que o risco de câncer de tireoide decorrente de exposição à radiação é 6 vezes maior para a mulher do que para um homem, até na tenra-idade. A partir dos 20, a partir dos 40 anos, esse risco já passa a ser praticamente
igual. Nos 20 anos, mais ou menos, o risco para o homem é em torno de 50, por assim dizer, né? Um pouco menos, uns 30. O para a mulher está em torno de uns 110, né? Então, o risco de câncer para a mulher abaixo dos 40 anos é muito maior, câncer na tireoide é muito maior do que para o homem, risco decorrente de exposição à radiação, tá? Leucemia já é o contrário, né? Para o homem já é um risco maior do que para a mulher, mas essa diferença não é assim tão grande quanto para a mulher no início, que isso não modifica muito com a idade, conforme a gente pode ver por esses gráficos aqui. Então, no início, o risco para a mulher é em torno de 180, para o homem é em torno de 240, mais ou menos, né? Isso aqui, ó, para cada 1.000.000 de indivíduos que receberam uma dose de 10 mg. E esse risco não varia muito, né? Mas 40, 50, 60 anos, 80 anos, essa diferença fica quase que constante. Vai diminuindo, mas não tanto, só para a gente ter uma ideia. Além desse tipo de efeito, a gente tem as reações teciduais, o que a gente chama de dano determinístico, que ocorre no indivíduo, na região que sofreu a exposição. Para esse tipo de risco, existe um limiar, existe uma dose abaixo da qual ninguém vai sofrer esse tipo de dano. Mas à medida que a dose aumenta, a severidade do dano aumenta, né? Para reações teciduais, que a gente chama de efeitos determinísticos, uma queimadura decorrente da radiação, catarata decorrente de exposição no cristalino, isso tudo a gente chama de dano determinístico. O valor limite ele depende do tecido, tá? E a gente considera o que foi observado, a dose que causou o dano em 1% da população, tá? Aqui tem um exemplo, lente ocular, o cristalino. Uma dose de 500 mg numa única exposição pode gerar uma catarata até severa. Doses abaixo desses limites não tem dano. E doses acima, é claro, aumentam a gravidade do efeito, né? Então existe o que nós chamamos de limiar. Eu posso garantir, olha, abaixo desse valor, ninguém vai receber, vai sofrer o dano, né? Só para se ter uma ideia, ó, os efeitos estocásticos com dose baixa, né, exposição médica, que é o que a gente está lidando aqui, são altamente improváveis, né, uma probabilidade muito baixa. E os danos no tecido, que nós chamamos de efeito determinístico, eles não ocorrem, né, não se recebe queimadura em função de uma exposição odontológica ou mesmo médica. No caso de altas doses, a gente está falando aqui de, por exemplo, tratamento de radioterapia, um acidente nuclear, como o que aconteceu recentemente, o do efeito estocástico aumenta bastante a probabilidade de ocorrer. Esse efeito depende da dose, então, quanto maior a dose, maior a chance dele vir a ocorrer. Mas isso não quer dizer que ele não ocorra com doses baixas, só varia a probabilidade. E o efeito determinístico, esse pode ocorrer dependendo da dose que foi absorvida, né? Em radiologia odontológica, esses efeitos determinísticos são extremamente improváveis, mesmo para exposições repetidas ou superexposições. Por exemplo, uma tomografia computadorizada, né, um cone beam, mais alta dose é em torno de 10 mg, né? Então, localmente, no nível da pele, isso não vai gerar nenhum tipo de dano determinístico, né? Radiografia oral, então, em torno de 2, 3 mg, também não vai gerar nenhum tipo de dano determinístico. E outra coisa, também, se eu tiver muitas exposições repetidas de baixa dose ao longo da minha vida, terei reações nos tecidos? Provavelmente não, tá? A taxa com que você recebe a dose também é muito significativa no dano causado. Você receber 1 Gray de uma vez é extremamente maior a possibilidade de dano do que você receber 1 Gray decorrente de 1000 exposição odontológica, por exemplo, né? Então, a maneira como isso é feito, quer dizer, se você faz uma radiografia hoje,
faz uma depois, você dá tempo para o tecido se recompor. Então o dano passa a ser sensivelmente menor. A possibilidade de dano, inclusive, passa a ser bem menor. Efeitos da radiação no feto, né? A mesma coisa que ocorre com o indivíduo pode ocorrer com o feto, né? Então você tem efeitos estocásticos, possibilidade de efeitos estocásticos, câncer, leucemia, efeitos teciduais, né? Uma morte precoce, uma malformação congênita, retardo mental, isso tudo pode ocorrer com o feto. Os efeitos vão depender da quantidade de radiação, né? Da dose absorvida, e do estágio da gravidez, qual o período da gravidez nós estamos considerando. O risco de radiação é maior durante a organogênese, a formação dos órgãos, né, e no início do período fetal, né, no primeiro trimestre. Um pouco menor no segundo e praticamente inexistente no terceiro trimestre, né? Geralmente, da primeira até a segunda semana, o pessoal fala que é tudo ou nada, né? Ou você ocorre a morte do feto, né? Então você não tem a gravidez, ou não ocorre nada. A região de maior risco, intervalo de maior risco, né? É quando está tendo a formação dos órgãos, né? Depois disso, esse risco diminui, mas existe ainda. Enquanto a criança já está formada, o risco praticamente é zero, né? Claro que sempre vai depender da dose. Os efeitos no sistema nervoso central, né, com doses acima de 100 mg, particularmente, eles podem ocorrer entre a 8ª e a 15ª semana, só para a gente ter uma ideia do que pode ocorrer com o feto em função de exposição à radiação.